E aí, pessoal, tudo bem? Prof. Coppola na área. Hoje nós vamos falar de Enem. E o que a gente vai falar, gente? Nós vamos falar de um tema recorrente em todas as provas do Enem de ciências humanas. Quero lembrar para vocês que ciências humanas envolve história, minha matéria querida, geografia, filosofia e sociologia. Mas mais do que isso, o Enem ele é baseado nas competências e habilidades. E uma das competências e habilidades de ciências humanas que cai muito na prova, aliás, cai todos os anos, são questões sobre o patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural que pode ser histórico, que pode ser material e imaterial, né? Mas são questões que revelam, né, o nosso conhecimento sobre patrimônio. Então é muito importante, quando a gente fala em patrimônio cultural, lembrar de palavras como memória, preservação, né? Conhecer a cultura dos povos, né? Conhecer, né, as diferenças que existem entre as sociedades, mas sempre baseadas em conhecimento de patrimônio. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos o IPHANA, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, assim como a própria Unesco, né? A própria Unesco, por exemplo, ela divulga quais são, né, os patrimônios históricos e culturais da humanidade no Brasil. Às vezes a gente nem imagina, né? Por exemplo, que a cidade de Ouro Preto é considerada um patrimônio histórico da humanidade, né? A cidade, né? Temos centros históricos que são patrimônios, temos, por exemplo, o Cristo Redentor, o Corcovado. Tem várias situações que às vezes é um patrimônio apenas da cidade. Então, assim, o mais interessante de você estar conhecendo isso, a gente está falando do patrimônio, é perceber depois que você vai fazer algumas questões no Enem que versam sobre esse assunto. E ali eu falo, é muito importante você lembrar assim, o patrimônio está ligado à memória e à preservação. Então eu vou caminhar a questão para algo parecido. Pode ser uma tradição de um povo originário, né? E certamente eu vou dar alguns exemplos para vocês aí no nosso YouTube, vai ter ali uma questãozinha para você entender isso, né? E só para dar uma dica, né, de primeira para vocês, a competência do Enem que a gente fala sobre, né, patrimônio, é a competência 1 e a principal habilidade é a habilidade 5, tá? E essa é a nova, a gente tem que entender isso, o aluno precisa entender isso, que fazer uma prova no modelo do Enem, principalmente na área de humanas, linguagem de código, a gente precisa muito saber interpretar textos, né? Avaliar, né, pensamentos, criticar, depende muito do que a questão pede, do que a questão envolve, né? A gente não tem que apenas saber, né, o conhecimento ali específico da matéria. Você tem que ser um grande interpretador, você tem que ler muito, e isso é muito importante, é isso que eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa história aí, tá? Então, tamo junto sempre, não se esqueçam de, olha lá, olha o sininho aí, olha que lindo o sininho, dá um toquezinho nele, né? Não esquece de se inscrever no meu canal, de compartilhar, vamos junto aí nessa história linda que a gente vai criar aí daqui pra frente, tá? Beijo no coração, galera.